Fala galera, beleza? Professor Wellington na área, professor da disciplina de Química. Hoje a aula é sobre ligação química e eu vou falar especificamente sobre teoria de ligação metálica e teoria de ligação iônica. Agora eu vou sair de cena e ficarão só os slides. Boa aula para vocês! Então vamos lá galera, vamos para a aula. Então, para as teorias de ligação química, é importante ter os seguintes conhecimentos prévios. Primeiro, a evolução dos modelos atômicos até chegar no modelo de Bohr. Distribuição eletrônica, esse tema é fundamental para a compreensão das teorias de ligação química. E estudo da tabela periódica, principalmente no caso aqui, as propriedades periódicas, como o raio atômico, energia de ionização, enfim. Então vamos lá. O que se estuda no tema ligação química? Os modelos de ligação química apresentam a maneira pela qual os átomos se ligam para formar moléculas. Observe que eu usei a palavra modelos. Por quê? Porque nós não enxergamos e nós não vemos nem átomos nem ligações químicas. Porém, nós sabemos que estes existem. Então, se propõe um modelo para sugerir a existência tanto de átomos quanto de ligações químicas. Há vários modelos e esses modelos vão se modernizando em relação ao tempo. Destaca-se que os átomos eles se ligam para se estabilizar. Isso responde àquela pergunta: por que os gases nobres não se ligam? Eles não se ligam porque eles já estão estáveis. E qual a importância de se estudar o tema ligação química? O conhecimento das teorias de ligação auxiliam na compreensão das propriedades físicas e químicas das moléculas e dos compostos químicos. As propriedades físicas, por exemplo, pontos de fusão, pontos de ebulição, densidade. E propriedades físicas como solubilidade, reatividade e entre outras. Então a primeira teoria de ligação é a teoria de ligação metálica. A ligação metálica, ou a ligação entre os metais, ocorre por meio da teoria mar de elétrons ou nuvem eletrônica. E nesta teoria, os átomos nêutrons, ou seja, aqueles que não apresentam carga, ou os cátions, estão envolvidos por um mar de elétrons deslocalizados. Então aqui tem um esqueminha onde é mostrado este círculo que não tem sinal nenhum seria um átomo neutro, o que apresenta um sinal positivo seria um cátion. Então observem o seguinte, que tanto um átomo neutro quanto um cátion estão envolvidos por essas bolinhas pretas pequenas, que seriam então o mar de elétrons, os elétrons deslocalizados. Então, a união entre, por exemplo, um cátion e um átomo ocorre por meio da interação. Lembre-se que aqui no núcleo, tanto do cátion quanto do átomo, há prótons com carga positiva. Então, eles se unem por meio de cargas negativas. Neste caso, esses elétrons se comportam como se fosse uma cola, que unem tanto átomos com átomos ou átomos com cátions. Então, em função do tipo de ligação química e da possibilidade de formar estruturas geométricas organizadas, chamados de células ou retículos cristalinos, os metais apresentam as seguintes características. Brilho metálico. Por exemplo, a prata, o ouro, o cobre, eles apresentam brilhos característicos. Eles têm brilhos metálicos. Os metais, eles apresentam alta condutividade elétrica e térmica. Elétrica, por isso que são utilizados fios de cobre ou mesmo de alumínio para fazer a fiação das casas. E a condutividade térmica, ela é importante nesse sentido do que
Em casa, normalmente utilizamos panela de alumínio ou, por exemplo, aço inox. Por quê? Porque esses metais apresentam uma alta condutividade térmica, pois, neste caso, ela é a mais recomendável para se fazer o quê? A condução de calor da chama até o alimento. Os metais apresentam ductibilidade. O que seria ductibilidade? Capacidade de formar fios. Então, se pegar um determinado metal, ele é possível esticá-lo para formar tanto fios quanto chapas bem fininhas. Os metais, eles são duros e maleáveis. Eles são duros porque eles têm uma certa resistência. Porém, eles também são maleáveis. Se pegar uma chapa de aço ou mesmo um fio de cobre, é possível torcer tanto a chapa quanto os fios de cobre sem quebrá-los. Eles não são quebradiços. E os metais, de forma geral, com exceção, por exemplo, do mercúrio, apresentam altos pontos tanto de fusão quanto de ebulição. Por que o mercúrio? Porque o mercúrio tem um baixo ponto de fusão, tanto é que ele é líquido à temperatura ambiente. Mas, de forma geral, os metais, eles apresentam ponto de fusão acima de 500 graus Celsius. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda teoria de ligação, que é a ligação iônica. Então, a ligação iônica ocorre por meio da interação eletrostática entre íons de cargas elétricas opostas. Neste caso, o cátion, que é chamado de íon positivo, se atrai ao ânion, que é o íon negativo. Nada mais é do que, na teoria de ligação iônica, a atração entre cargas de sinais opostos, pois vocês sabem que cargas de sinais iguais se repelem, tanto negativo com negativo, quanto positivo quanto positivo. Na ligação iônica, a força que mantém os átomos unidos, ela pode ser representada por uma equação. Então, essa equação está aqui, ó, onde a força é igual a um K vezes Q elevado a um N positivo, vezes um N negativo, dividido por D ao quadrado, onde F é a força de atração entre cátions e ânions, K é uma constante que depende dos cátions e ânions que estão ligando, tá? É uma constante que cada ligação tem a sua, que no caso aqui, ó, seriam as cargas positivas e negativas, e N é o valor da carga, porque esse N pode ser 1, 2 até no máximo 3. Tanto positivo, negativo normalmente menos 1 e menos 2. E D é a distância entre os núcleos, que seria a distância de ligação. Neste caso, quanto maior a distância de ligação, quanto mais afastados estão os átomos, menor a força, e se a distância de ligação é menor, maior é a força de atração dos cátions e ânions. Esta informação é super importante. A ligação iônica ocorre entre os elementos que perdem elétrons com os elementos que recebem elétrons. Aqueles átomos que tendem a perder elétron estão à esquerda da tabela periódica. São os da família 1 e 2, metais e metais alcalinos, respectivamente. E os elementos que tendem a receber elétron são os elementos da família do oxigênio e do flúor, família 16 e família 17. Os elementos da família 18, que são os gases nobres, eles já têm a última camada, que é a camada de valência preenchida. Então, eles não se ligam a outros átomos, porque eles não querem nem perder e nem ganhar elétrons. Então, aqui, ó, um exemplo, a molécula de cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o famoso sal de cozinha. Então, eu vou mostrar para vocês a importância da distribuição eletrônica, do conhecimento desse conceito para a compreensão das teorias de ligação química. Então, o sódio, ele tem o número atômico igual a 11, então ele tem 11 elétrons, sódio na forma neutra. Então, a distribuição eletrônica do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, neste caso, o átomo de sódio possui um elétron na camada de valência. Então, a camada de valência é a camada número 3
e na camada 3 ele apresenta apenas um elétron. O átomo de cloro tem número atômico igual a 17 e então ele tem 17 elétrons. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, neste caso, o cloro apresenta 7 elétrons na camada de valência. Então, é a camada 3, que é a camada de valência, e nesta camada ele tem 2 com mais 5, 7 elétrons na última camada. Então, como eu falei no slide anterior, os átomos apresentam estabilidade quando há 8 elétrons na camada de valência. Isso se chama regra do octeto. Então, como que os átomos se ligam? Então, o átomo de sódio, como ele tem um elétron na última camada, ele vai tender a perder esse elétron. E, por outro lado, o átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada, então ele quer ganhar um elétron. Então, como que ocorre a ligação entre o sódio mais e o cloro menos? Então, aqui, se o sódio perdeu esse elétron da última camada, então quer dizer que esse subnível, ele perdeu esse elétron aqui. Então, esse subnível não vai existir mais. Então, a última camada, a camada de valência, agora, neste caso, será a camada 2. E vai apresentar 8 elétrons na última camada. Já o cloro que ganhou um elétron, que pode provir lá aqui do átomo de sódio, então ele tinha 7 elétrons na última camada. Se ele ganhou 1, vai ficar com 8. Então a ligação química, a ligação aqui neste caso, a ligação iônica, ocorre por meio da interação eletrostática do cátion, o sódio mais, com o ânion cloro menos. Neste caso, o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Um outro exemplo é a molécula de fluoreto de cálcio. Então, o cálcio tem número atômico igual a 20 elétrons totais. Então, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, neste caso, na camada 4, o cálcio apresenta 2 elétrons na camada de valência. Já o átomo de flúor tem 9 elétrons, pois tem número atômico igual a 9, e a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5. Então, a última camada é a camada 2. Então, neste caso, o flúor tem 7 elétrons na última camada. 2 com mais 5, 7 elétrons. Então, a ligação vai ocorrer por meio do átomo de cálcio que perdeu 2 elétrons com o átomo de flúor que quer ganhar um elétron para ficar com 8. Então, quando o átomo de cálcio perde 2 elétrons, então ele perdeu esse último nível e vai ficar com 8 elétrons na última camada. E o átomo de flúor ele vai tender a ganhar apenas um elétron. Então, neste caso, o que vai acontecer? Quando ele ganha um elétron, ele fica flúor menos. Só que observem o seguinte, o átomo de cálcio, ele perdeu 2 cargas positivas e o átomo de flúor ganhou só uma. Então, se realizar aqui, 2 cargas positivas com 1, ainda está faltando uma carga negativa. Por isso que, neste caso, é necessário um segundo átomo de flúor. E isso explica por que a molécula, no caso o composto iônico CaF2, apresenta 2 átomos de flúor. Porque o flúor precisam de 2 cargas negativas aqui no caso, 2 ânions para contrabalancear com um cátion que apresentam 2 cargas positivas. Então, os compostos iônicos apresentam pelo menos uma ligação iônica entre os seus átomos. Então, sempre os compostos iônicos vão apresentar pelo menos uma ligação iônica. No caso, o cloreto de sódio, o nitrato de sódio, conhecido como salitre, e o carbonato de cálcio. Então, devido à natureza elétrica das ligações, os compostos iônicos também formam retículos cristalinos, assim como os metais. Então, em nível microscópico ou submicroscópico, esses compostos formam estruturas geométricas
organizadas, como por exemplo aqui, ó, é um cubo. Neste caso, essa estrutura aqui, ó, onde os átomos estão aqui nos vértices, é chamada de uma estrutura cúbica. Aqui nesse segundo caso também é um cubo, mas observem que ele é chamado de cúbica de face centrada, porque nas faces há elementos químicos, ao contrário daqui, ó. Então, em todas as faces do cubo há um elemento. E neste caso aqui, ó, a estrutura é hexagonal, porque ela apresenta 6 lados formando um hexágono. Além desses 3 tipos, há vários tipos de estruturas cristalinas que os átomos se unem para formar essas estruturas. Essas estruturas são chamadas de células unitárias e a junção de muitas células unitárias formam-se os compostos, por isso que eles são compostos cristalinos. Então, os compostos cristalinos apresentam as seguintes propriedades. Primeiro, eles são sólidos à temperatura ambiente, ao contrário dos compostos moleculares, que são aqueles que fazem ligações covalentes, nem eles apresentam os compostos moleculares tanto na forma sólida, quanto líquida, quanto gasosa. Mas os compostos cristalinos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Eles são duros, assim como metais, porém eles são quebradiços. Por exemplo, se pegar um giz, ele não é mole, um giz de escrever na lousa. Porém, se fizer uma força sobre ele, fizer tender a torcê-lo, ele não vai torcer, ele vai quebrar. Por isso que eles são duros e quebradiços. E esses compostos iônicos também apresentam altos pontos de fusão e ebulição, normalmente acima de 500 graus Celsius, o ponto de fusão. Esses compostos, devido à natureza das ligações químicas, formam compostos polares, que podem ser tanto solúveis ou insolúveis em água. Por exemplo, aquelas pedrinhas que ficam no chuveiro do chuveiro elétrico nas nossas casas, nada mais são do que carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Aquelas pedrinhas, elas se acumulam ali porque elas não são solúveis em água. Ao contrário, por exemplo, do sal de cozinha, que é altamente solúvel em água. Se na casa de vocês tiver um chuveiro e ver que a água não está saindo corretamente, não está saindo muito bem, é só pegar uma buchinha, colocar um pouquinho de vinagre e limão e passar na superfície daqueles buraquinhos de chuveiro, que o vinagre e o limão vão dissolver aquelas pedrinhas, que nada mais é do que carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Uma dica aí para vocês. E em solução aquosa, que quando eles, normalmente a gente fala diluído, mas a forma correta de dizer é dissociados em água. Então, quando se coloca em solução aquosa e esses compostos iônicos ficam dissociados em água, ou quando eles estão na forma líquida, eles conduzem corrente elétrica. Isso é fundamental, por exemplo, para a produção de pilhas e baterias, que lá dentro, tanto das pilhas quanto das baterias, tem uma solução de cátions que ajuda ou que é essencial para a condução de energia, no caso lá, na condução de eletricidade. Então agora eu estou finalizando essa aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima oportunidade.